Oi, tudo bom? Seja bem-vindo. Hoje o Sobre Política fala a respeito dos futuros urbanos e o que desejamos para o amanhã. Como as pessoas imaginam São José daqui para frente e o que esperar dos grandes centros. E como trabalhar para uma sociedade mais inclusiva, justa e sustentável. Quais ações realizadas hoje vão fazer a diferença a médio e longo prazo? Vamos entender um pouco sobre o planejamento do poder público para o futuro. Tem ainda o dicionário legislativo para te ensinar um pouco mais sobre o universo da Câmara. O Sobre Política está no ar. Que cidade você quer para o futuro? Já parou para pensar nisso? Pois é, uma pergunta simples que traz uma série de questionamentos e possibilidades. Nos faz pensar em áreas como mobilidade urbana, geração de emprego, prestação de serviços públicos. E olha, independente das mudanças que aconteçam daqui para frente, a gente espera que o objetivo final seja a melhoria da qualidade de vida. Mas olha só, esse é um conceito visto de formas diferentes pelas pessoas. E essas expectativas a gente te mostra agora na reportagem. São José dos Campos, quase 700 mil habitantes. E para 2025, cada pessoa tem um desejo de melhorias para o município. Falta o serviço público, né? A iluminação, o transporte com mais frequente, né? Existe o transporte, mas precisa ser melhorado e com mais frequência, mais horários para atender esse pessoal mais afastado, né? Olha, eu acho que precisa evoluir mais na parte de saúde. Saúde está precisando bastante. Precisa melhorar muito, atendimento, prefeitura, demorado, trânsito também, muito demorado, né? Vários buracos nas cidades. Mas o que define uma cidade com verdadeira qualidade de vida? A resposta está na própria Constituição do país, que estabelece que os cidadãos têm direito a saneamento básico, sistema de transporte público eficiente, moradia digna e acessível. Desafios que passam pelo planejamento urbano, conduzido pelo plano diretor. O plano diretor é um instrumento que vai trabalhar, que vai organizar o espaço urbano e que vai dar as diretrizes para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do município. E na construção de uma cidade, a participação popular é fundamental para buscar soluções que beneficiem a inclusão social e que possam atender a todos os cidadãos. Sem essa participação, as soluções elas não serão duradouras. Então, a participação ela permite que as pessoas tenham voz, que elas apresentem suas necessidades e, portanto, que elas participem do direito à cidade. A participação ela é um instrumento de democracia e possibilita também, acima de tudo, diminuir as desigualdades que são tão comuns nas cidades do Brasil de uma maneira geral. A Câmara Municipal contribui para abrir estes espaços democráticos. Canais como a Tribuna Livre e as audiências públicas são ferramentas importantes para que os cidadãos possam expressar as demandas e participar ativamente da gestão. Todo esse trabalho que é feito de aproximar o cidadão, a Câmara Municipal, ao Poder Legislativo, ao próprio Poder Executivo, eu chamo isso de cidadania, né? Então, cada vez mais, não só as audiências, Tribuna Livre, mas os espaços que nós temos de diálogo com o cidadão, a gente tem que cada vez mais ampliar e motivar para que as pessoas participem. E grandes centros urbanos, como São José, que está em constante crescimento, enfrentam desafios complexos, como a mobilidade urbana. O secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara, aponta que conciliar o transporte coletivo e o individual são necessários para proporcionar qualidade de vida. Mobilidade é uma pauta muito importante, né?
tanto do ponto de vista da qualidade, por exemplo, do transporte público. Então, São José tem feito investimentos nisso, estamos aí com um edital para conversão total, né, dos ônibus, né, para trazer mais de 400 ônibus, não só elétrico, né, sem poluição, que melhora a qualidade do ar, tem impacto positivo na saúde pública, mas que ofereça ao usuário um ônibus de qualidade, climatizado, acessível. A questão habitacional é outro ponto crítico. O alto custo das moradias, muitas vezes, forçam as famílias de baixa renda a ocuparem áreas de risco e sem infraestrutura. Por isso, é importante pensar políticas públicas na área. O planejamento deveria, portanto, usar os instrumentos descritos no Estatuto da Cidade para enfrentar essas questões, reconhecendo que as soluções duradouras devem levar em consideração a história e a condição socioeconômica dessa população e, fundamentalmente, considerar a participação das comunidades no desenho de políticas para o financiamento público de moradias. Uma cidade se constrói de maneira coletiva. Cada cidadão, cada política pública, cada planejamento é parte de um quebra-cabeça do desenvolvimento urbano sustentável. Já entregamos agora a drenagem sustentável, o prefeito Anderson assinou a adesão ao programa do IPT, que São José vai liderar o processo, né, no programa que é Cidades Carbono Neutro. São José vai liderar esse processo no Brasil. Então, são iniciativas que vão ser implementadas em 2025 e que vão servir de um importante pano de fundo para as discussões do plano diretor que deve acontecer entre 2026 e 2027. Matheus, a gente já começa o programa entendendo que falar do futuro, de planejamento, é também falar das pessoas como um todo, né? Principalmente falar das pessoas. Não há desenvolvimento das cidades sem o desenvolvimento das pessoas. E é uma série de áreas que precisam trabalhar em conjunto que a gente vai ver ao longo desse programa. Exatamente. Hora do intervalo aqui no Sobre Política, daqui a pouquinho a gente volta. Sobre política de volta, hoje nós estamos discutindo o que queremos para o futuro da cidade. No primeiro bloco, a gente trouxe um pouco dos anseios da população, mas agora chegou a hora de uma abordagem diferente para o assunto. Pensar no futuro também leva em conta as nossas percepções da vida urbana, como cultura, política e economia. Sobre isso, a gente conversa agora com a professora de Planejamento Urbano e socióloga Lidiane Maciel. Lidiane, bem-vinda à TV Câmara. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece pela sua presença. Para a gente começar esse nosso bate-papo, de que maneira a sociologia nos ajuda a entender as diferentes mudanças na nossa cidade? E a gente sabe que há uma série de desafios: mobilidade urbana, moradia, preconceitos, educação, enfim, uma série de desafios para o desenvolvimento da cidade. Na sua opinião, Lidiane, qual é o principal desafio? Eu acho que a sociologia ajuda justamente criando estudos, fazendo pesquisas que aponte ali quais são essas necessidades prioritárias da sociedade, né? Então, a sociologia, antes de tudo, é uma ciência. Então, isso é importante a gente marcar, porque ela pode amparar e ampara, né, as nossas políticas públicas urbanas. Então, uma boa política pública, ela é composta por análise, ela é feita, né, por meio de análises, e nessas análises sociológicas, nós consideramos as pessoas. Isso é muito importante a gente frisar, né? Então, o planejamento urbano, ou a nossa cidade, ela deve ser orientada para pessoas. Então, eu enxergo que hoje o maior desafio é justamente a gente adequar as nossas políticas urbanas à diversidade que temos em nossos territórios.
Então, se eu considero a cidade de São José dos Campos, quantas São Josés eu encontro nesse nosso espaço, né? Então, eu tenho uma São José da Zona Sul, outra da Zona Norte, uma centralidade, a Zona Oeste, Leste. Então, quais são as demandas destas localidades? Então, a sociologia pode nos amparar nesse sentido, porque ela recolhe, né, essas informações e transforma isso em políticas públicas. Também é uma forma de ver os fatos, né, enxergar a cidade através dos números, e eu digo isso em relação à frieza que os números trazem. Claro que é uma forma de entender os processos como um todo, mas também não traz um certo distanciamento para as pessoas de forma geral? Sim, acho que os números, eles são abstrações de realidades de pessoas. Então, a gente não pode esquecer que há humanidade atrás dos números, né? Então, de alguma maneira, a gente pensa os números dessa maneira fria, mas o sociólogo não, ele vai pensar os números por meio das pessoas. Então, assim, de fato, quando a gente pega uma entrevista, né, desses dizeres, eu também posso quantificar esses dizeres e transformar eles mais uma vez, em políticas públicas urbanas, né? Só que a cidade, ela necessita de um consenso, né? Então, a cidade, ela não é composta por posições individuais, né? A sociedade, ela precisa realizar cotidianamente um pacto, né? Um pacto que beneficia a todos e não as particularidades. Mas os números são importantes porque eles falam sobre pessoas e não sobre números em si. Com certeza. Sem dúvida. Bom, falando sobre pessoas, né, Matheus, a gente tem a participação da população aqui no Sobre Política também, trazendo perguntas para a nossa entrevistada. Vamos conferir a primeira delas. Meu nome é Odair Monteiro, sou do Bosque. Quais são as tecnologias para melhorar as qualidades de vida? Uau, uma super pergunta, né? Nós estamos falando, né, de São José dos Campos, uma cidade que foi certificada como cidade inteligente, inclusive, né? E essa certificação, ela se apoia muito em processos tecnológicos, mas os processos tecnológicos são invenções sociais para auxiliar, então, esse nosso cotidiano, a resolução dos problemas dos nossos cotidianos. Então, eu preciso cotidianos, até coloquei no plural, porque é sempre no plural que a gente precisa trabalhar a cidade, né? Então, se eu investigo, faço um processo de pesquisa sociológica no Bosque, o que eu vou encontrar de demanda dessa população? Então, o nosso entrevistado, ele poderia aprofundar um pouquinho mais essa pergunta, mas eu já digo de antemão que, de fato, a gente tem uma questão na nossa cidade que é da mobilidade. Então, a tecnologia, sim, ela pode auxiliar muito a gente pensar essa nova engenharia da mobilidade, e eu acho que os processos também vinculados à saúde da população, né? Uhum. Então, a desburocratização dos serviços, eu acho que é muito importante, né? Sem contar também a educação que precisa ser valorizada, né, num contexto que muitas vezes a gente pensa que a tecnologia vai substituir, inclusive, o humano. Não, a tecnologia, ela está a nosso serviço, ela é a nossa criação e não o inverso. Uhum, com certeza, é uma série de áreas que precisam ser desenvolvidas em comum. Você citou a mobilidade, daqui a pouco a gente vai falar mais específico sobre esse assunto, mas antes tem mais perguntas chegando da população, vamos conferir. Quais soluções que podem melhorar a mobilidade urbana no futuro da cidade? Exatamente o que a gente estava conversando agora. Eu acho que é importante a gente pensar, né, que uma boa cidade para viver é uma cidade que eu tenho um fluxo, né? Ela não é travada. Então, importar uma tradição, né, de grandes cidades para a nossa cidade pode ser que seja um problema que já estamos encarando. Então, eu responderia, e eu creio nisso, né, que é o transporte público de qualidade, de acesso a todos, que resolve o problema de mobilidade da cidade, né? Então, de fato, às vezes a gente pensa em soluções muito particularizadas, como até da bicicleta,
né? A bicicleta vem sendo discutida internacionalmente como uma das formas, mas ela não pode ser a única forma. Eu tenho que pensar, sim, em transporte público de qualidade, seja por meio de ônibus, de metrô, de trem, enfim, é um pouco a solução que outras cidades mundiais já chegaram para resolver um pouco esse caráter, né? A gente tem que lembrar que São José dos Campos é uma cidade de médio porte, né? Então a gente chega a quase 700 mil pessoas que circulam, né? Sem contar a nossa relação toda com os nossos municípios vizinhos, né? Então São José e Jacareí são cidades conurbadas, né, em que eu tenho uma grande movimentação via a Dutra diariamente, cotidianamente. Então, a gente tem que pensar soluções coletivas para o transporte. Uhum. E isso sem contar que, por exemplo, nós estamos usando como referência São José dos Campos, claro, mas se a gente expandir, por exemplo, para o estado de São Paulo, ou até ainda mais expandir para o Brasil, são outras realidades que enfrentam outros desafios. Então, essa questão de imaginar a cidade que nós queremos para o futuro depende muito do ponto de vista e de vários outros pontos diferentes, né, Lidiane? Exato, eu acho que exige essa nossa disposição para chegar num acordo, né? Qual cidade ela atende às necessidades da sua população, né? Então, quais são as nossas demandas e como que a gente vai encarar de maneira tecnológica essas demandas? Então, isso exige muito um processo científico, né, de políticas públicas responsáveis que valorizem a população, né? Porque a população ela terá diferentes interesses, mas, mais uma vez, nós precisaremos chegar a um acordo, né? Um acordo social e todos os processos participativos que a gente tem na cidade. Então, a gente está falando de política, né? Então, os planos diretores das cidades, eles precisam ser cada vez mais participativos, a comunidade ela precisa ser consultada, eu preciso de uma formação política de base, né? No sentido de que aqui eu estou dizendo que a política ela não é aquele momento partidário que a gente vive a cada 4 anos. Não, a política é a gestão desse cotidiano. Então, ele precisa ser pensado a cidade precisa ser pensada por todos. Né? Pensado diariamente, né? Diariamente, exato. Não só de 4 em 4 anos, diariamente. Queria agradecer a sua entrevista, Lidiane. Seja sempre bem-vinda à TV Câmara. Eu que agradeço. E fica um convite para uma próxima já, porque o assunto foi realmente muito bom. Com certeza. Legal a gente ver como diversas áreas, né, Marvin, dialogam entre si para trazer mais qualidade de vida para a gente, porque, no final das contas, quem sente todas essas mudanças sociais que a gente discutiu aqui somos nós mesmos. E é importante a gente olhar para as cidades vizinhas e ver o que deu certo ali, o que não deu certo, e a gente trazer isso para o nosso dia a dia no planejamento urbano diário, como a gente falou aqui agora há pouco. Não, sem dúvida, e como a Lidiane disse para a gente, é pensar em pessoas, né? Com sempre certeza. O foco, né, final é a pessoa que está ali do outro lado. Com certeza. Bom, gente, hora de mais um intervalo aqui no Sobre Política. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Sobre Política e hoje o assunto é interessante. Que cidade você quer para o futuro? Mas antes da gente continuar essa conversa, Matheus, a gente faz uma pausa porque chegou a hora do nosso quadro, o Dicionário Legislativo. A gente sempre traz alguma palavra comum aqui no vocabulário da Câmara e olha só, hoje a gente te explica o que é o regimento interno. O regimento interno é um conjunto de normas e princípios estabelecidos para organizar o funcionamento da Câmara Municipal. O documento traz uma série de regras que orientam a conduta dos vereadores. O texto também estabelece, por exemplo, como deve ser realizada uma sessão plenária e a tramitação dos projetos de lei. É uma espécie de manual de instruções. Um guia para organizar o funcionamento e a estrutura do Poder Legislativo.
E olha só, gente, para quem quiser conhecer esse documento, o regimento interno, ele está disponível na internet, viu? É só entrar lá no site da Câmara, é o câmarasjc.sp.gov.br. Bom, nós estamos falando, Marvin, desde o começo do programa, do que esperamos para o futuro da cidade. Mas é bom a gente reforçar que o futuro é construído hoje. Então, quando falamos desse assunto, estamos falando do que estamos construindo hoje para as próximas gerações. Exatamente. Quando se trata de um planejamento assim, o poder público tem papel essencial. Ele é responsável por planejar e implementar políticas públicas que orientem o crescimento das cidades de maneira equilibrada e inclusiva. São José dos Campos cresce a cada dia. Com quase 700 mil habitantes, o maior desafio do município é conseguir organizar o desenvolvimento de uma maneira ordenada, tarefa para o poder público, que precisa ter um olhar atento para garantir que no futuro o progresso econômico e tecnológico traga também qualidade de vida aos moradores. O poder público, junto da iniciativa privada, em fazer um planejamento de curto prazo para a solução dos problemas que existem, a médio prazo para as melhorias daquilo que existe e até algumas implementações. E a longo prazo são as grandes implementações. São os bairros planejados, as vias de comunicações planejadas, os prédios sustentáveis, né? Para buscar o desenvolvimento urbano de forma planejada e eficiente, a cidade pode contar com 2 instrumentos importantes, como o plano diretor e a lei de zonamento. A partir deles, é definido como e para onde a cidade deve crescer, além de determinar regras para o uso e ocupação de solo em cada região. O objetivo é promover a sustentabilidade. A lógica que está por trás dos planos diretores hoje em dia é uma lógica bem razoável, né? Eu preciso adensar um pouco mais a cidade para evitar criar zonas de crescimento sem que eu tenha infraestrutura propriamente lançada, né? Então, à medida que eu adenso um pouco mais, eu vou lançando a infraestrutura a um custo menor e de forma gradativa. Mas para que todo esse planejamento urbano aconteça, é preciso que as ações que vão nortear essas políticas públicas estejam contidas na Lei Orçamentária Anual, a LOA, instrumento que define o orçamento da cidade. Para 2025, a lei prevê um orçamento de mais de 4 bilhões de reais para São José. O uso desse recurso nas metas e prioridades do governo deve levar em conta não apenas as necessidades imediatas, mas também investimentos futuros de longo prazo. Hoje, de repente, eu preciso investir em algumas coisas que têm montantes elevados de recursos financeiros, de recursos materiais, para a geração que vai utilizar lá à frente seja o beneficiário. As coisas precisam ser pensadas, planejadas, orçamentadas, executadas e, por último, muito bem fiscalizadas. Entre os investimentos previstos na LOA, que norteiam o uso e a ocupação do solo, estão, por exemplo, a criação de novos bairros. A descentralização das cidades é uma das prioridades neste processo de expansão, mas para garantir que estas regiões tenham toda a infraestrutura necessária, como escolas, unidades de saúde, áreas de lazer, comércio e transporte público, o planejamento deve ser inclusivo e abranger todas as regiões. Suponha que eu tenho uma empresa, compro uma área grande em algum ponto da cidade, mais distante porque é mais barata, e resolve fazer um bairro lá, tá? Isso não pode acontecer dessa forma. A gente tem que, no plano diretor e no zoneamento, meio que propiciar, desincentivando esse tipo de ação e incentivando ações que garantam que você vai dar continuidade a esse espaço urbano sem a presença de grandes vazios, etc. A pauta da ocupação urbana ainda traz desafios ao poder público para impedir a criação de loteamentos clandestinos. Por isso, a regularização dos bairros e fiscalização são fundamentais para evitar problemas a longo prazo. Nesse sentido, esses bairros que estão surgindo, né, principalmente os bairros de onde, de fato, o poder público faz o planejamento, esses bairros precisam cumprir critérios, né? E isso, claro, que se choca com muitos loteamentos clandestinos que existem em todas as cidades brasileiras, né? Que infelizmente isso acaba acontecendo, a revelia do poder público, muitas vezes
por falta de fiscalização, isso será um problema amanhã. A mobilidade urbana também é peça-chave neste quebra-cabeça. Para Wilson Cabral, especialista em sustentabilidade, o município precisa buscar soluções para tornar o transporte público mais eficiente, com projetos como a Linha Verde, que podem ser ampliados para atender a crescente demanda da população. O transporte precisa passar por uma mudança que não é tão radical. A gente precisa, e não é também só colocar todos os ônibus elétricos. Não é isso que vai mudar radicalmente, estruturalmente, o sistema de transporte em São José, coletivo em São José. Um reordenamento de linhas é importante. Um reordenamento e o uso de inteligência artificial, por exemplo, para a alocação dessas linhas e dos ônibus nas linhas, nos tempos mais demandados pelos usuários, poderia resolver muito mais rapidamente, a um custo muito menor, essa questão e tornar o transporte público mais atrativo. Pensar o futuro da cidade para 10 ou 20 anos começa agora, com ações do poder público junto com a participação popular. É preciso que os moradores também contribuam, sugerindo e avaliando soluções que possam garantir emprego, sustentabilidade, infraestrutura e sustentabilidade ao município. A nossa esperança, é que o poder público continue junto da sociedade civil, as coisas não podem ser separadas, discutindo, planejando e implementando bons projetos que possam garantir nossa trajetória para uma cidade do futuro. Legal, Marder, a gente vê como algumas políticas públicas, algumas ações podem melhorar a nossa qualidade de vida, principalmente considerando que São José é uma cidade que não para de crescer. Os dados do censo apontam esse crescimento populacional e os especialistas afirmam que essa é a tendência. São José deve continuar crescendo, gerando emprego, moradia, e tudo isso gera uma série de desafios que precisam ser encarados e resolvidos. Exatamente, resolvidos a médio e longo prazo, curto, médio e longo prazos, Esses problemas precisam ser entendidos dessa forma e cada um ao seu tempo passa aí pela resolução. Com certeza. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Se você quiser rever esse ou outros programas, é só nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube. É o youtube.com/tvcâmara-sjc. Lá você encontra toda a programação da TV Câmara. Tem também as redes sociais com muito conteúdo diversificado por lá, é o mesmo endereço, TV Câmara SJC. Tchau, tchau. Tchau, tchau.